Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu peço aí os queridos irmãos, amigos, que inscrevam aí no canal. Aqueles que ainda não inscreveram, deixa seu like, deixa o seu comentário, que é importante para que nós prossigamos a levar a mensagem de Jesus Cristo a esse mundo tão carente e que precisa ser salvo. Hoje eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e amigos parábola do joio e do trigo. Jesus falava muito em parábolas, falou da parábolas do rico e Lázaro, da figueira e do filho pródigo e de muitos outros. Então eu gostaria de compartilhar essa parábola com os queridos irmãos e amigos que me acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, e que continuando aqui a nossa live falando sobre o amor e a justiça de Deus. Continuamos, já fizemos algumas lives falando sobre o amor de Deus, mas também a justiça de Deus. Porque muitos estão pregando nas igrejas a misericórdia, a graça, o amor e aquilo que Deus vai fazer para você, oferecendo muitas coisas e que não está escrito aqui na palavra de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho que fala da graça maravilhosa de Cristo, mas também da justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Hoje gostaria de falar sobre a parábola, o que é o joio e o trigo. Eu peço sempre a Deus, eu oro todos os dias, pedindo ao Senhor que eu seja um galinho de trigo e não do joio. Mas só quem sabe quem é o joio, quem é o trigo, é o eterno, é o soberano Deus, Jesus Cristo, seu Filho amado. Nós não sabemos quem é o joio e nem quem é o trigo, mas a parábola deixa muito claro para nós entendermos o que acontecerá com o joio e o que acontecerá com o trigo. Parábola do joio e do trigo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e fortificou, apareceu também o joio no meio do trigo. Ele semeou uma semente limpa, pura, mas veio o inimigo e semeou aquela semente daninha no meio do trigo. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Perguntaram. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que não, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixe crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molho
para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Queridos irmãos, aqui está a parábola do joio e do trigo. Agora vamos para o versículo 36, aqui nós estamos lendo em Mateus capítulo 13, nós lemos do versículo 24 ao versículo 30. Agora nós vamos ler a explicação que Jesus deu aos seus discípulos e para nós também, o que é o joio e o que é o trigo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Aqui Jesus está explicando para eles e para nós o que é o inimigo, quem o semeou, o que é a boa semente e quem semeou também a boa semente. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo, na volta, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para separar os bodes das suas ovelhas e o joio do trigo. Mandará o Filho do homem aos seus anjos. Então, aqueles trabalhadores significa aqui os anjos, santos anjos de Deus. Quem semeou a boa semente foi Jesus Cristo. E quem semeou o joio? Foi o diabo. Foi o diabo. Então ele continua dizendo aqui: os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalos e os que cometem iniquidade. Lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui está explicando o que é a boa semente, é o Evangelho, é as boas novas de salvação que nós levamos àqueles que estão vivendo na escuridão. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Quem ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui está a explicação da parábola do joio e do trigo. Queridos irmãos e amigos, rogamos ao Senhor para que sejamos sempre um galinho de trigo, para quando Ele vier fazer a colheita, quando Ele vier buscar a sua amada igreja, a qual Ele derramou seu sangue precioso por ela, nós estaremos preparados para subir com Ele para a nova Jerusalém celestial. Eu quero dizer a você, amigo, jovem, senhor e senhora que está me ouvindo nesse momento, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, essa é a sua oportunidade de ser um galho de trigo. E quando vir a época da colheita, os santos anjos nos buscar. E eu quero terminar aqui essa palavra em Mateus 24, completando aqui o que acontecerá
na época da colheita. Quem vem colher? Mateus 24, eu vou ler aqui do versículo... Deixa eu ver aqui, meus queridos irmãos. Mateus 24, eu vou ler o versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 30 e 31, encerrando essa pequena palavra de hoje. 30 e 31. Aqui está falando da volta gloriosa de Jesus Cristo para buscar os seus redimidos pelo seu precioso sangue. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos, nós lemos na parábola, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a colheita. Os anjos vêm para ajuntar os escolhidos, ajuntar o trigo e queimar o joio, que vai ser atado e queimado no fogo. Hoje, você amigo, você jovem, senhor e senhora, que ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, hoje Ele te chama, Ele te ama e quer também que você seja um dos escolhidos, que você possa entrar na cidade celestial pelas portas. Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e vive de acordo com a sua palavra. Estuda as Escrituras, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Busca nas Escrituras, não deixe que ninguém te engane. Lê a palavra de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele vem para dar a cada um a sua recompensa segundo as suas obras. Aceita Jesus Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia. Que Deus abençoe você que está me ouvindo nesta hora e que entrega a sua vida a Jesus Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia, o dia da colheita, a separação do joio e do trigo. Que Deus lhe abençoe grandemente.